Bem, então como nós havíamos prometido, nós vamos iniciar hoje o estudo, não é o estudo do Apocalipse, é o estudo das 7 cartas do Apocalipse, né? Por isso a gente vai fazer uma introdução bem rapidinha, não vamos demorar, para a gente já poder então já entrar no assunto das cartas propriamente ditas. Amém? Bom, então, a primeira carta é a carta à igreja em Éfeso, né? Uma das 7 cartas. Carta à igreja em Éfeso. Teve um domingo atrás aqui que nós falamos muito sobre a cidade de Éfeso. Éfeso da Diana, né? de Artemis, né? A gente falou muito sobre isso, sobre o templo, as imagenzinhas pequenininhas. Vocês lembram disso? Então, aqui na verdade, essa carta aqui é escrita para aquela igreja, né? Que sofreu tanto, né? Pode passar. Vamos só fazer uma pequena introdução. Apocalipse. Apocalipse é uma palavra composta por um verbo grego, kalipto, que significa cobrir, esconder ou ocultar. E a preposição grega apó, que indica um movimento de afastamento ou retirada de algo. Sendo assim, Apocalipse significa expor o que estava oculto ou revelar alguma coisa. Por isso que a tradução da palavra Apocalipse é revelação. Mas por quê? Porque realmente o sentido da palavra é essa. Tirar algo que estava oculto, como você tirar um pano de cima de alguma coisa e você descobrir o que tem debaixo do pano. Então, a ideia do Apocalipse é essa. É algo que já existia, mas que em um determinado momento Deus então revelou. Então, é a revelação dos últimos dias. Amém? Muito bem, pode passar. Dedicatória às 7 igrejas. As cartas às igrejas transmitem o cuidado de Deus com o seu povo, preparando-o para o arrebatamento, livrando-o dos horrores da grande tribulação que se abaterá sobre todo o mundo. Apocalipse 1, do 4 a 8. Então vamos lá agora, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler a dedicatória e depois nós vamos para a carta. 1:4. Quem achou, diga bem. Antes da gente meditar e ler a palavra, curve sua cabeça um instantinho. Pai querido e amado, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é inspirada, a Tua palavra que é justa e fiel. E que nesta noite o Senhor então venha nos orientar e venha nos dirigir. Meu Pai, revela a Tua vontade, revela o Teu querer. Nos dê, meu Deus, palavras que possam expressar a verdade da Escritura. Nos ajude, meu Pai. Eu peço a Tua ajuda, meu Deus. Que o Senhor nos dê palavras para poder expressar da maneira mais fiel possível aquilo que a Tua palavra nos orienta e nos ensina. Abençoe com Teu poder, eu te peço em nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos digam assim seja. Muito bem. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, aqui a Bíblia diz aqui no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se
lamentarão. Essa passagem aqui, ela está ilustrando aquela outra passagem do momento em que Jesus se ascendeu ao céu, né? Jesus se despediu dos discípulos, e os discípulos foram até uma montanha, e nessa montanha, então, Jesus começou a ascender aos céus. E eles foram vendo, Jesus foi subindo, e ele foi desaparecendo no meio das nuvens. Apareceram os anjos e falaram assim para eles: por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para lá? Porque assim como ele foi, ele voltará, né? Não fiquem tristes, um dia ele vai voltar. Mas a Bíblia diz aqui que na volta dele vai ser um dia de lamento e não de alegria. Por isso que a igreja, nós não podemos confundir a segunda vinda de Cristo com o arrebatamento. Jesus já veio uma vez e viveu no meio dos homens. Jesus vai voltar a segunda vez para buscar a sua igreja. Nessa segunda vez, agora, que é o arrebatamento, aqui a Bíblia diz que todo olho verá, mas não é essa volta, porque no arrebatamento nem todo olho verá. Por quê? Porque não é ele que virá a nós é que vamos a ele. E nós iremos nos encontrar aonde? Nas nuvens, onde os olhos não poderão ver. Agora, quando ele voltar para que todo olho veja, vai ser então lamento, porque ele não estará vindo como Salvador. Ele já veio como Salvador. Na segunda vinda, ele virá como juiz. Ele vem para o juízo da terra e não para ser o Salvador. Ele já é o Salvador agora. Então, quem recebe Jesus hoje como Salvador, vai no arrebatamento. Quem não recebe Jesus como Salvador e estiver aqui na ocasião, Jesus pode voltar daqui 5 minutos, daqui uma semana, daqui um mês, a gente não sabe. Mas na hora que ele voltar, ele virá para arrebatar a igreja. Quando todo olho verá, ou todo olho o vê, aí ele virá como juiz de toda a terra. Amém? Bem, então essa é a dedicatória, né? Então nós vamos agora, pode passar. Vamos já diretamente então à carta, que é o assunto do nosso estudo. Carta à igreja em Éfeso. Não vou falar sobre Éfeso de novo, porque você já conhece agora a história de Éfeso, que eu já preguei aqui o domingo, né? Apocalipse 2, do 1 ao 7. Diz assim, olha: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, 2 pontos. Estas coisas, que está escrita na carta, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7. Onde que ele anda? No meio dos 7 candeeiros. Eu não vou ler, porque eu já dei isso no estudo do Apocalipse daquela outra vez, mas depois, se você quiser entender um pouco melhor isso, é só você ler o capítulo 1 todo, você vai entender. A Bíblia diz que as 7 estrelas são os 7 anjos, ou 7 pastores das 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por que ela é comparada aos 7 candeeiros? Por causa dos 7 espíritos, ou da presença de Deus que está na igreja. Então, 7 estrelas, 7 pastores. 7 candeeiros, 7 igrejas. Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2. Presta bastante atenção agora. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, todas as cartas, elas têm mais ou menos o mesmo escopo, o mesmo perfil. Sempre vem com uma apresentação de quem está escrevendo, nesse caso é Jesus, através de João. Depois vem a apreciação, depois vem normalmente a repreensão e vem uma promessa no final. As cartas, elas têm mais ou menos o mesmo escopo. Aqui,
O Senhor Jesus, que é aquele que tem na mão as 7 estrelas e que anda no meio das 7 igrejas, ele começa falando a respeito, ele faz uma apreciação falando a respeito daquilo que a igreja tem de bom. E ele fala que essa igreja, ele diz assim, conheça as tuas, tanto o teu. A palavra labor e a palavra obras, ela é muito próxima. Porque o labor é um trabalho feito com muita fadiga, né? O labor. Não é só o trabalho, mas é um trabalho intenso, é um trabalho que exige muito. Então, a Bíblia fala, Jesus fala o seguinte, olha, eu ando no meio de vocês e eu conheço o trabalho de vocês, as obras de vocês e conheço também as dificuldades com que vocês têm feito essas obras, as lutas que vocês têm enfrentado. Eu conheço as obras de vocês. Amém? Aí ele fala também, além das obras e do labor, como também a tua perseverança. E que não pode suportar o quê? Homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Essa igreja era uma boa igreja no que diz respeito às obras? O que você acha? Uma boa igreja. Então, o Senhor Jesus não está deixando de dizer que ela não era uma boa igreja. A igreja de Éfeso, ela era uma boa igreja, porque ela era muito rica no que diz respeito às obras. Amém? Ela fazia muitas obras, ela era muito destacada pelas obras, por aquilo que fazia. Mas olha comigo agora o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos entender um pouquinho essa frase aqui. Pode passar. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É a frase que está aí. Abandonar. Fiemi, que quer dizer mandar embora ou enviar para longe. É o sentido aqui da palavra abandonar. A palavra primeiro, e aqui está um detalhe muito importante, tá? Primeiro é protos, que quer dizer principal, que vem antes, o mais importante. E a palavra amor, porque você sabe que no grego tem vários tipos de amor, né? Ágape, filos, eros, tem vários tipos de amor, bem específico. Aqui no caso o amor é ágape, que é amor de Deus. Então, olha só, vocês mandaram embora, enviaram para longe o mais importante, que é o amor de quem? De Deus. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Veja, vê se você consegue perceber o que eu estou tentando mostrar para você. Normalmente, quando se fala de primeiro amor, se fala de um amor muito intenso, aquela paixão, digamos assim, e com o passar do tempo, aquele amor vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, se esfriando, e de repente você está numa situação que você perdeu aquele primeiro amor. Não é esse o primeiro amor. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia fala sobre o amor que está acima dos outros amores. É o amor mais importante do que todos os outros amores, que é o amor a Deus. O que significa isso? Que essa igreja de Éfeso, ela era uma igreja que ela tinha um amor muito grande. Tinha um amor muito grande pela obra de Deus. Tinha um amor muito grande pelas pessoas. Tinha um amor muito grande pela causa. Mas eles tinham perdido o principal amor. O amor para com Deus. Amavam a igreja. Amavam aquilo que faziam. Amavam servir a Deus. Amavam
mesmo suportando todas as provas, eles amavam passar aquilo pela causa que aquilo representava. Mas ainda assim eles tinham perdido o amor a Deus. O mais importante amor eles tinham abandonado, que era o amor a Deus. Amém? Significa dizer o seguinte: nós podemos estar fazendo muitas coisas para Deus. Nós podemos estar empenhados em muitas coisas, envolvidos com muitas coisas, o que é importante. Não estou tirando o mérito das obras, tá, pessoal? Existem coisas maravilhosas e importantíssimas, inclusive que foram orientações do próprio Senhor Jesus. Visitar doente, visitar pobre, visitar viúva, ajudar o necessitado, estender a mão ao necessitado. Existem obras maravilhosas que o Senhor Jesus disse. Mas todas essas obras e todos esses tipos de amor não substituem o mais importante, que é o amor a Deus. Pastor, você está querendo dizer então que eu posso estar servindo a Deus, eu posso estar fazendo muitas coisas para Deus, eu posso estar dedicando a minha vida para Deus e ter abandonado o amor a Deus? Pode. Você pode ser uma pessoa muito fiel a Deus e ter perdido o amor a Deus. Você sabia, por exemplo, que uma esposa, vou dar o exemplo da esposa, tá? A esposa, ela pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo. Ela tem consciência do que é a fidelidade e do que é a lealdade. Ela pode não amar o seu marido e nunca sequer ter traído ele. Por quê? Porque a fidelidade, que é importante, tá? Quero deixar bem claro para vocês, fidelidade é importante, é leal, mas ela não expressa amor. Sim ou não? Não é verdade? Porque uma mulher pode ser muito fiel ao seu marido e o marido muito fiel à sua esposa. Mas você percebe que não há entre os dois o quê? Amor. Mas como que você sabe se amor é um sentimento? Amor é um sentimento, mas um amor tem detalhes. O amor tem característica, tem ou não tem? O amor da esposa pelo marido torna a mulher pelo marido carinhosa, atenciosa, preocupada com ele, dedicada por ele. Sim ou não? Cautelosa e zelosa por ele. Então, a esposa, não que o falar que ama não seja importante. É importante. O elogio é importante. A apreciação é importante, como Jesus está fazendo. Jesus está apreciando a igreja, reconhecendo o valor dela. É muito importante que o marido reconheça o valor da sua esposa e que a esposa reconheça o valor do seu marido e até elogie eles. Até um elogie o outro naquilo que for necessário. Não tem nenhum problema. Sim ou não? Mas veja, o amor em si, ele tem essa característica que é a preocupação. E que mesmo sem você falar, eu te amo, o amor ele fica implícito nas atitudes da pessoa. Ele não é falado, mas ele é visto pelas atitudes que a pessoa toma. No amor, no carinho, né? Quando a mulher, por exemplo, acorda cedo e o marido chega, por exemplo, a mesa do café está prontinho para ele tomar. Ela podia estar dormindo até 10 horas da manhã, mas no entanto ela acorda mais cedo, vai, arruma um café para o marido. O que ela está dizendo para o marido? Que ela ama o seu marido, que ela se preocupa com o seu marido. Sim ou não? Então, existem coisas que acontecem, né, que vão mostrando isso. Então veja, nem sempre aquilo que eu estou fazendo na igreja está dizendo o meu sentimento. Nem sempre o que eu faço prova o meu sentimento. Mas o sentimento, ele aparece de alguma forma. Amém? Veja só. Qual é o primeiro amor? Pense numa pessoa que ela chega na igreja, ela se aproxima da igreja, não conhecia nada. Ela vem para a igreja, então ela não tem obras nenhuma na igreja. Ela não faz nada na igreja. Ela simplesmente vem na igreja, ela senta aí nessa poltrona e ela ouve. E na medida que ela começa a ouvir, começa a ser revelado para ela o evangelho, a obra de Jesus, o amor de Jesus. E isso cria dentro dela um sentimento que ela não tinha. Mas é um sentimento tão
tão especial, tão gostoso, que quando ela começa a entender o amor de Jesus, ela começa a entender a obra de Deus, ela sai da igreja e ela começa a querer falar daquilo para todo mundo, ela quer falar para a família. Você sentiu isso já? Sim ou não? De você começar, sabe, de você começar a ouvir falar sobre o Evangelho, ouvir falar sobre Jesus, e aquilo mexe tanto com você, que você tem vontade de falar para todo mundo aquilo que você está. Esse é o amor para com Deus. O amor que você diz assim, olha, ai, que vontade de ir para a igreja logo. Aí você chega na igreja, você ama ouvir a palavra, você ama aprender. Chega na hora do louvor, você tem amor em louvar a Deus, você tem prazer em louvar a Deus. A palavra mexe com você, a oração mexe com você, o louvor te emociona, você se desmancha na presença de Deus. Você é aquela pessoa que quando você canta para Deus, você não está só cantando, você está adorando a Deus com a sua canção. Então, é mais ou menos assim, ó. Como nós cantamos agora, você está cantando, você quase dança ao cantar. Priorizar meu... Você expressa que existe um sentimento por trás das palavras que você está falando, porque existe um sentimento seu para com Deus. Pastor, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo, eu amo fazer aquilo, eu amo servir a Deus, eu amo fazer tudo, mas não tem algo que eu ame mais do que a Deus. Quando eu leio a Bíblia, me emociona. Quando eu canto louvor, aquilo me emociona. Quando eu oro, me emociona. Eu tenho um amor tão grande para Deus. Eu reconheço tanto o que Jesus fez por mim. Eu reconheço tanto a obra de Deus. Eu reconheço tanto o amor de Deus que, se tem uma coisa que mexe comigo, é quando fala de Deus, é quando fala das coisas de Deus. Isso é tão especial para mim. Isso é tão apaixonante para mim. Então você vive um momento com Deus. Você já se apaixonou alguma vez? Pastor, mas faz tanto tempo que eu acho que eu nem lembro direito mais. Você já se apaixonou? Gostou de alguém? Sim ou não? Sim ou não? Aí a mulher fala assim, que história é essa de gostou? Gostou ou gosta? Quando nós estamos apaixonados, sim ou não? Quando a gente está apaixonado, a gente não pode ter um papel e um lápis. Ana Luísa. É ou não é? Você está trabalhando, mas seu coração está lá com ela. É ou não é? Você está viajando, teu coração está lá com aquela pessoa que você ama. Você está fazendo um monte de coisa que você gosta. Ah, mas o que você queria mesmo é estar lá com ela agora. Ou com ele, né? Sim ou não? Está dando para entender? Esse sentimento é o sentimento do amor. Que não importa o que você esteja fazendo, não importa o que esteja envolvendo, ou com que você esteja envolvido, ninguém consegue tirar de você esse sentimento para com Deus. Então, você está trabalhando, teu coração está ligado em Deus. Você está em casa, seu coração está ligado a Deus. Você está no carro, seu coração está ligado a Deus. Você não se desliga desse sentimento seu para com Deus. A igreja de Éfeso, ela teve um dado momento que ela era assim. Só que teve um determinado momento que o tempo foi passando, esse amor para com Deus foi se apagando. E eles então substituíram o amor para com Deus pelo amor para com a igreja. O amor para com a obra de Deus. O amor para com as obras. O amor a Deus tinha se apagado e eles agora tinham o coração voltado a um outro tipo de amor, que era o amor pelas pessoas, era o amor pela obra de Deus, era o amor pelo cargo que eles tinham na igreja, era o amor por aquilo que eles faziam. Então, era uma igreja que tinha muitas obras, mas essas obras não vinham acompanhadas do mais importante, não vinham acompanhadas do amor para com Deus. E isso faz a gente perguntar uma coisa para nós mesmos. Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Por que eu venho na igreja? Por que eu, pastor Paulo, por que eu sirvo a Deus? Será que é pelo amor que eu tenho a Deus ou pela minha consciência de responsabilidade apenas? Porque se tudo que eu estiver fazendo para Deus não vier acompanhado do meu amor para com Ele, se a minha intenção seja ajudar muito, fazer muito, colaborar muito, cooperar muito, ajudar muitas pessoas, mas se eu não estiver fazendo isso por amor a Deus, então o que eu estou fazendo, por mais importante que seja,
está em falta diante de Deus. Nós devemos fazer muitas coisas para Deus, o máximo que nós pudermos. Só que nós não podemos deixar do mais importante. Qual é o amor mais importante? Pela igreja? Pela obra? Por aquilo que você faz? Ou o amor a Deus? Porque tudo que você fizer para a igreja é importante, mas a igreja não morreu por você. Tudo que você fizer pelo próximo é importante, não é? Mas o próximo morreu por você? O próximo te salvou? Quem foi que morreu por você? Quem foi que lá na cruz gritou de dor, gemeu de dor? Quem foi que naquela cruz suportou toda a ira de Deus, toda a maldade dos homens? Quem foi? Quem foi que abriu a porta do céu para você? Quem foi que foi lá no inferno tirar da mão do diabo o poder que ele tinha sobre a nossa morte para não poder mais nos aprisionar? Quem foi que fez isso? Mas às vezes nós amamos tantas coisas, amamos tanto o que fazemos e perdemos o mais importante, que é o nosso amor para com Deus. E o amor para com Deus é um sentimento nosso para com Deus, de reconhecimento. Amém? Esse amor é o que Deus espera que nós tenhamos. Abandonaste o teu primeiro amor. Eu tenho muitos amores, mas se eu abandonei o meu primeiro amor, que é o meu amor a Deus, eu perdi tudo. Amém? Aí ele diz assim, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde... Veja. Lembra-te, pois, onde não é como, onde não é porquê, onde é um advérbio de lugar. Lembra-te, pois, de onde. Coloca para mim. Onde? Lembra-te, pois, olha aqui no telão. Onde? Potem. De que lugar? De que posição? Você estava aqui e você caiu daqui para cá. Porque sempre que a gente cai do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Ou a gente cai para cima, que nem bexiga de gás. Você solta a bexiga, ela cai para cima. Não, a gente não cai para cima, a gente cai de uma posição para outra posição. Lembra-te de que posição, onde você estava e onde você está agora. Veja o que aconteceu com você. Você estava lá e agora você está caído. Por que você está caído? Porque você tem muitas obras, mas você não tem mais o amor. Você pratica muitas obras, mas você perdeu o amor. Amém? Você caiu. Você estava aqui. Quando é que você estava aqui? Quando você tinha o primeiro amor. Quando eu era o mais importante que tudo para você. Quando o amor que você tinha por mim era o que motivava você a fazer o que você faz. Hoje você faz, mas a motivação não é mais a mesma. Mas quando você fazia por me amar, quando você fazia por reconhecer quem eu era, você estava aqui em cima. O dia que você perdeu isso, você caiu. Então, nós não podemos analisar uma pessoa pelo muito que ela faz a Deus. Amém? Nós temos que nos analisar pelo quanto Deus é importante para nós. Não aqui dentro, não na hora que nós estamos fazendo alguma coisa, mas mesmo quando nós não estamos fazendo nada. Só para a gente ilustrar, eu não vou ler, até podia ler, mas para não estender muito tempo, vamos dar o exemplo que a Bíblia fala sobre isso. Marta e Maria. As duas irmãs. Jesus foi na casa de Marta e de Maria, irmãs de Lázaro, sim ou não? Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, o que Marta decidiu fazer? Marta, querendo agradar o seu Senhor, começou a fazer obras. Foi arrumar a casa, foi fazer isso, foi preparar comida, foi preparar um belo almoço, sem problema nenhum, tá certinho, é isso mesmo, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia diz que Maria estava tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz por ter Jesus dentro da casa dela, o que ela faz? Ela senta aos pés de Jesus e fica olhando para ele assim, só ouvindo ele falar. E Jesus tinha prazer, falando do reino de Deus, ensinando. E ela estava apaixonada por estar diante do Senhor.
Marta também estava feliz, mas ela estava expressando de uma outra forma. Ela estava fazendo um monte de coisa. Sim ou não? Estava fazendo um monte de obras, enquanto a irmã, sentada aos pés de Jesus, só ouvindo ele falar. O prazer, vê se você consegue captar isso. O prazer dela estar diante do Senhor. Ela estava ali, aquele prazer de estar ali. Sim ou não? Marta se incomodou com a irmã e falou assim para Jesus: mestre, o Senhor não se incomoda de que eu fico aqui trabalhando enquanto a minha irmã está aí, sentada aos teus pés? Qual foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, você anda ocupada com muitas coisas, Marta. A tua irmã escolheu a boa parte e isso não será tirado dela. O que deu mais prazer para Jesus? A comida que ela ia fazer? Ou o fato dela estar ali, a Maria estar ali apenas ouvindo, diante de Jesus? O que tem mais valor para Jesus? Você está correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, fazendo um monte de coisa? Ou aquele momento lá na tua casa que você está sozinho, dobra os seus joelhos, fecha os seus olhos e fala assim: Senhor, eu estou aqui na tua presença. O melhor lugar do mundo é esse aqui onde eu estou, na tua presença. Amém? Imagina aquele marido que traz um ramo de flor, traz um perfume para a esposa, traz um presente para ela, só que é frio com ela. Agora imagina aquele outro marido que talvez não tenha dinheiro para comprar um buquê de flor, que pegou ali uma flor do jardim mesmo, não tem dinheiro para comprar um perfume, mas ele chega para a mulher daquela florzinha, ela até dá risada quando vê a florzinha, mas ele dá um abraço nela e fala assim: amor, eu não tenho muito para te dar, mas o meu coração é todo seu. Qual foi o maior presente? Esse é o maior presente. Não é? Esse é o maior presente que Jesus quer. Às vezes a gente pensa que Jesus está esperando muita coisa da gente. E na verdade o que Jesus espera é que em algum momento do nosso dia a gente pare. Tudo que está fazendo, pare, só para dizer para Ele: Senhor, eu te amo e nunca vou me esquecer de tudo que o Senhor fez por mim. Esses pequenos momentos, esses poucos momentos expressam o teu amor verdadeiro para Deus. E eles valem muito mais do que tudo que você possa fazer para Deus em questão material. A igreja de Éfeso tinha muito trabalho, tinha muitas coisas boas e que merecem o nosso elogio. Mas elas tinham abandonado exatamente o mais importante. Elas tinham abandonado o amor para com Deus. Tome cuidado para você não se tornar um frequentador de igreja, para você não se tornar um pastor, um obreiro, uma obreira, um membro da igreja, e está envolvido de repente com amanhã com um monte de coisa da igreja, que são importantes, e que cada pessoa deveria assumir sua responsabilidade e fazer alguma coisa pela obra de Deus, para não estar com a cabeça desse tamanho cheia de informação, mas não compartilha nada com ninguém. Então é importante fazer. Amém? Mas nunca permita que o mundo, que os afazeres roubem de você os seus momentos com Deus. Porque o dia que você estiver correndo, e você não tiver tempo de chegar diante de Deus para dizer a Ele que você o ama, que você o adora, então saiba de uma coisa: você abandonou o mais importante. O que realmente tinha valor para Deus, você acabou abandonando. Amém? Lembra-te, pois, de onde caíste e... o quê? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde... e arrepende. A palavra que arrepende-te, ela, na verdade, essa palavra aqui, ela vai esclarecer um monte de coisa. Vocês se lembram o significado da palavra arrependimento, não lembra? Essa aqui, ó. Qual que é? Metanoia. Que quer dizer mudança de... Arrependimento não está necessariamente ligado ao pecado. Arrependimento está ligado a uma mudança de mente, de pensamento, um novo posicionamento.
Quando ele fala aqui, arrepende-te, ou muda de mente, ele está dizendo o seguinte: vocês pensavam de uma forma, a queda de vocês se deu porque vocês mudaram a maneira de vocês pensar. Vocês, quando estavam pensando corretamente, vocês estavam lá em cima. Quando vocês mudaram a maneira de pensar, vocês caíram. Agora vocês estão aqui embaixo. E eu estou a ponto de remover a igreja de vocês. Qual foi o pensamento? Qual foi o pensamento que destruiu a igreja de Éfeso? Eles começaram a pensar que o que eles faziam para Deus era mais importante do que quem eles eram para Deus e quem eles eram diante de Deus. Eles caíram no erro de achar que o fazer as obras era o mais importante, e não era. O ser era mais importante. Aqueles momentos de louvor e adoração eram os momentos mais importantes. Aqueles tinham valor. Amém? Então, foi esse pensamento que fez com que provocasse a queda deles. Quando eles deram por si, eles não tinham mais aqueles momentos com Deus, não tinham mais os momentos de oração com Deus, não tinham mais os momentos de comunhão com Deus. Quando é que eles estavam? Quando é que eles achavam que estavam com Deus? Quando estavam na igreja, ou quando estavam fazendo alguma coisa em nome da obra de Deus. Então eles achavam que estavam bem com Deus. E aí que está o perigo. Eu estou na igreja, eu estou falando de Jesus para alguém, né? Estou falando de Jesus para alguém, eu estou visitando o hospital. Tudo isso é importante, tá? Não estou tirando o mérito disso. Mas se eu não tiver um momento meu com Deus, eu caí da minha fé. Eu perdi o meu primeiro amor. Amém? Então, qual tem que ser o meu pensamento? Eu devo estar no templo, eu devo estar na igreja, eu devo ajudar, eu devo fazer alguma coisa pelo meu próximo, eu devo levar o evangelho, devo. Mas uma coisa eu jamais posso deixar de fazer. Eu jamais posso deixar a minha vida, jamais posso permitir que a minha vida tire de mim aqueles momentos que na minha casa eu dobro os meus joelhos e eu me coloco diante de Deus, só eu e Ele. E ali eu derramo a minha vida diante de Deus. Em louvor, em adoração, em gratidão, e até para colocar as minhas necessidades, né? Proser shomai. Colocar diante de Deus os meus sentimentos, mas sempre deixando que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Se eu não tiver esses momentos com Deus, a minha vida virou uma vida apenas de obras. E eu não tenho mais comunhão com Deus. Pastor, mas eu passo muito tempo lendo a Bíblia. Ótimo, que coisa maravilhosa. Eu também leio muita Bíblia. Mas tem hora que você tem que fechar a Bíblia e se colocar diante de Deus em oração. Você precisa falar com Deus. Você precisa conversar com Deus. Você precisa se expor para Deus. Amém? Esse é o primeiro amor. Aquele tempo que você passa com Deus e que você fala assim, olha, a minha oração hoje foi tão especial com Deus que eu gostaria que o tempo parasse para que eu ficasse esse tempo com Deus. Porque foi tão especial aquele momento com Deus. São esses momentos que importam para Deus. Esses momentos. Você perdeu isso, você perdeu o seu primeiro amor. Amém? Começa a fazer um monte de coisa para tua esposa ou para o teu marido. Faz um monte de coisa. Mas esquece de falar assim para ela. Amor, você é tão especial para mim. Se daqui a pouco ela não está cobrando você. Aí você vai dizer assim, mas eu coloco comida em casa, pago aluguel, abasteço o teu carro. O que mais você quer? Eu quero o teu amor. É o teu amor que eu quero. Você está me dando um monte de coisa importante, mas não está me dando o mais importante, que é o respeito, que é o amor, que é o carinho. Você não está me dando. Com Deus é a mesma coisa. Você pode fazer tudo para Deus. Mas se você não tiver alguns momentos diante dele, dizendo para ele que você o ama, saiba de uma coisa. Você perdeu o seu primeiro amor. Amém? Deixa eu terminar de ler aqui. Diz assim, olha. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, muda teu pensamento e volta, então, à prática das primeiras. Quais são as primeiras obras, então? Justamente aqueles momentos com Deus, que você gastava tempo com Deus. Essas são as primeiras obras. E se não,
venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é mover o candeeiro? João olhou e viu 7 candeeiros, e Jesus andando pelo meio dos 7 candeeiros com as 7 estrelas na mão. Aqueles 7 candeeiros, a Bíblia diz que eram as 7 igrejas. Removerei o teu candeeiro. A tua igreja não fará mais parte do meu cuidado. Isso que você chama de igreja não vai me pertencer mais. Pode ter nome de igreja, mas eu não vou cuidar mais disso. Essa estrela que está na minha mão não vai estar mais na minha mão. E eu nunca mais vou caminhar no meio de vocês. Você vai ter nome de igreja, mas não vai ser igreja, porque eu não vou estar mais no meio de vocês. Eu vou remover a sua igreja do meio das minhas igrejas. Eu não vou caminhar mais no meio da tua igreja. Acabou. Vocês vão estar por conta própria. Vai ser uma igreja dirigida por homens, não mais pelo meu Espírito. Vai ser vocês. Imagine só, a igreja não ser visitada mais por Deus. Jesus falou assim, eu conheço as tuas obras, eu vejo tudo o que vocês fazem. Vocês perderam o primeiro amor, mas eu vejo tudo o que vocês fazem. Imagine só você saber que está fazendo tudo e que Deus não vê mais o que você faz. Por quê? Porque você abandonou o mais importante, o primeiro amor. É por isso que tem pessoas que dizem assim, pastor, eu vou tanto na igreja, eu gosto tanto de ir na igreja, sabe, mas eu não vejo Deus agir na minha vida. Talvez você está dizendo isso porque você mesmo já está percebendo que você não tem sentido mais o cuidado de Deus com você, mas porque talvez você perdeu o teu cuidado com Deus. Então, se você se volta ao primeiro amor, você também vai ver Deus cuidando de você. Porque nós cuidamos de quem nós amamos, sim ou não? Então, procure ter esse cuidado para com Deus e você vai ver o cuidado que Deus também vai ter com você. Diga graças a Deus. Amém? E para terminar, diz assim, olha, versículo 6, mais uma apreciação. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Rapidamente, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Depois do 4º evangelho. Atos capítulo 6. Versículo 5. Atos 6, 5. Acharam? O título começa no capítulo 6, versículo 1, e é a instituição dos diáconos. Diáconos são obreiros que serão presbíteros, que serão pastores. No versículo 5 diz assim, olha, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Um prosélito, ele era convertido, ele não era judeu, mas ele era do judaísmo. E ele se converteu, Nicolau. Aqui no Apocalipse fala dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram os discípulos de Nicolau. Quem era esse Nicolau? Nicolau foi um diácono, um prosélito, que ele se perdeu no meio do caminho. Ele servia a Deus, ele conhecia o Evangelho, mas num dado momento ele começou a vir com os pensamentos errados, começou a vir com umas doutrinas esquisitas, ele começou a fazer um monte de coisa, tal, começou a banalizar o Evangelho, falando de uma liberdade que o Evangelho nunca deu, transformando liberdade em libertinagem, trazendo imoralidade, alegando um monte de coisa. Então, esse homem chamado Nicolau, ele fundou uma doutrina. E ele tinha adeptos, que eram os nicolaítas, que eram um veneno para a igreja. Só que eu não queria falar sobre isso. Eu tenho aqui um livro que eu quero ler para vocês. Esse livro aqui é um livro de um pastor muito conhecido no Brasil, muito admirado, muito respeitado. O nome dele é Hernandes Dias Lopes. Né? Você já deve ter ouvido falar dele. É uma pessoa que eu admiro porque ele é bem centrado no Evangelho, ele procura não se afastar dos princípios do Evangelho. E ele fala sobre isso aqui.
Eu queria ler com você, é pouca coisa, mas eu queria ler, justamente para você perceber que um trabalho sério, um trabalho quando ele é sério, ele não tem medo de revelar a verdade para as pessoas. Amém? E muitas vezes as pessoas pensam que o pastor Paulo, ele é muito duro. O pastor Paulo às vezes é muito chato, o pastor Paulo às vezes pega no pé, o pastor Paulo às vezes fica tocando em assunto que não deveria tocar. Gente, o pastor tem o trabalho dele. E nós temos que fazer o nosso trabalho, porque nós temos que prestar conta para Deus do trabalho que nós fazemos. Mas isso não é questão do seu pastor Paulo, é questão de todo pastor que é comprometido com a verdade, ele vai ter que falar sobre essas coisas. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre isso aqui. E eu queria ler aqui com você. Posso ler? Sim ou não? Diz assim, olha, falando sobre Éfeso. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual. Tornou-se intolerante com as heresias e com o pecado moral. A igreja separou-se das falsas doutrinas e das falsas obras. Os nicolaítas pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho liberal, sem exigências e sem proibições. Eles queriam desfrutar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes, por exemplo, a comer comida sacrificada aos ídolos, participar de quermesse, procissão, romaria, essas coisas sacrificadas aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo, antes e fora do casamento, não era pecado. Eles acabavam estimulando a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou a obra dos nicolaítas. A igreja evangélica brasileira precisa aprender, nesse particular, com a igreja de Éfeso. As pessoas hoje buscam a experiência e não a verdade. Elas não querem pensar, querem sentir. Elas não querem doutrina, querem novidades. As revelações, sonhos, visões, profecias. Elas não querem estudar a Bíblia, querem escutar testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz, buscam o evangelho dos milagres. Ela não quer, ou elas não querem Deus, querem apenas as bênçãos de Deus. Então, os nicolaítas, eles estavam invadindo as igrejas e trazendo heresias para dentro da igreja, levando as pessoas a dizer o seguinte: pode comer coisa sacrificada ao ídolo, não tem problema não, nós estamos perdoados. Você pode ter relação sexual depois do casamento com outra pessoa, ou antes do casamento, não tem problema não. Deus perdoa, Deus é bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno não. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. A graça de Deus, o evangelho, dá total liberdade para vocês fazerem o que quiserem, porque vocês estão perdoados. E as pessoas estavam aderindo a esse tipo de doutrina. Estavam aderindo a isso. Mas a igreja de Éfeso também tinha isso de bom. Ela não tolerava esse tipo de coisa. Ela não tolerou os nicolaítas dentro dos templos. Por quê? Porque ela combateu de frente esse tipo de moralidade, esse tipo de posicionamento, esse tipo de prática, deixando bem claro o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. Mesmo porque a graça de Deus nunca foi liberdade para pecar. A graça de Deus é o poder de Deus para santificação. Amém? Porque é obra do Espírito Santo. Então, os nicolaítas vieram com essa heresia e a igreja de Éfeso combateu. Então, vê que a igreja de Éfeso era uma igreja especial, era uma boa igreja, mas estava a ponto de ser abandonada por Deus, porque haviam perdido o primeiro amor. Olha para você ver como que o amor nosso para com Deus, como que o reconhecimento do amor de Deus é importante. Não importa aquilo que a gente faça, tudo que nós fazemos não pode substituir os nossos momentos de louvor e de adoração pessoais para com Deus. Amém? Por isso aproveite muito na igreja o momento do louvor, da adoração, que é um momento de você de fato expressar o teu coração para Deus, de você falar com Deus. Amém? Esse é um momento especial.
Diga graças a Deus. Quem entendeu? Dê uma salva de palmas para Jesus.